Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo informações interessantíssimas no que diz respeito ao destino de muitas criaturas que fizeram parte de um Morcrim comandada pela figura do inelegível. Como eu disse para vocês anteriormente, amanhã será uma quinta-feira de cinzas para muitas dessas criaturas. E as cinzas ficarão no ar até o dia que elas se encontrarem, muitas delas, dentro de uma unidade prisional. Temos novidades sobre esse assunto. Vou mostrar para vocês também algumas cenas sobre um tema psiquiátrico que está vindo à tona mais uma vez, motivado pela figura de um dos filhos do inelegível. Bom, eles que arquem com as suas consequências. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão aqui no nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com um fato, né, que eu já comentei com vocês mais cedo. Amanhã é o prazo final que a defesa do Bolsonaro e de todos os membros dessa Orcrim tem para levantar algumas questões prévias. E ficam alegando coisas que não fazem sentido, não são jurídicas, porque são apenas para engabelar uma parcela da sociedade que acredita nessas criaturas. A Mônica Bergamo informou na coluna dela da Band News. Bolsonaro vai alegar que teve direito de defesa violado em denúncia de golpe. Não tem direito de defesa violado nesse momento, porque sequer no momento da fase do inquérito há o contraditório e a ampla defesa. Todo mundo no meio jurídico sabe disso. A fase de investigação não é para ficar ali a defesa fustigando, atrapalhando a investigação, criando obstáculos, não. É um trabalho de investigação. Depois que tudo é concluído, o Ministério Público também dá o seu parecer, é que a ação penal, uma vez aceita pelo juiz, é que se abre o processo como nós conhecemos, da defesa, da promotoria, e o julgamento final, que certamente vai remeter muitas dessas criaturas para a cadeia, tendo à frente da fila a figura do inelegível. Bom, qual é a novidade? A novidade é essa aqui, ó, coluna de hoje, de Mônica Gugliano. Exército já discute onde Bolsonaro poderá ficar preso se for condenado pelos STF. Olha, vamos fazer um reparo. Claro que o jornalismo tem que ser sempre muito cuidadoso com o que coloca nas suas manchetes, mas o correto seria: Exército já discute onde Bolsonaro poderá ficar preso quando for condenado pelo STF. Será que alguém imagina que os ministros do STF, no seu conjunto, simplesmente vão achar, não teve nada não, aqui foi tudo tranquilo, tudo é fruto da nossa imaginação, é um bando de escoteiros aqui que estavam discutindo com quem quer ficar à guarda da merenda, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, ele será condenado, todo mundo sabe disso. E ele sabe disso. O que eles estão tentando fazer é esticar essa história um pouco mais para frente. Bom, a figura do inelegível, então, está com essa discussão se vai ficar num presídio comum ou se vai ficar numa penitenciária ou numa instituição prisional militar. É a discussão que está se travando hoje. Eu já conversei com vocês que, do ponto de vista técnico, o Bolsonaro ele deve ficar numa unidade prisional civil, porque a preocupação do Exército é de, uma vez ele preso lá com essa curriola do munducão, que haja uma espécie de concentração nas frentes dos quartéis. Isso será um incômodo muito grande para a segurança, enfim, vai ser um ambiente ali que vai ficar muito deturpado. Então, essa é uma preocupação que o Exército está tendo. No entanto, eles já estão querendo buscar uma definição para saber se constrói lá uma cela específica para a criatura ficar abrigada lá, ou o que decidirá o Supremo Tribunal Federal em relação à prisão da criatura. Mas fato é que o Exército já está se preparando para receber essas criaturas aí desse munducão. Eu comentei com vocês mais cedo que eu fiz uma representação contra a Procuradora da República, a senhora Lindora Araújo, por ela simplesmente ter respondido para mim 2 vezes em representações anteriores, que ela não viu crime nenhum, não viu nenhum delito, nenhuma irregularidade na figura do Bolsonaro levar 2 aeronaves para fora do nosso país com joias, sem avisar ninguém, para atender seus interesses pessoais. Inclusive, nas petições que eu fiz, eu perguntava, vem cá, se um servidor aí da Procuradoria-Geral da República pegar aí uma Kombi, pegar um carro oficial e for com a família para a praia, gastar combustível, sem avisar ninguém, tá liberado também? Porque
tem que ter princípios, né, dentro do direito brasileiro, dentro da Constituição brasileira. E ela respondeu 2 vezes que não viu nada de errado. Então, pois bem, e a gente descobriu depois essa situação aqui. Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora, a quem prometeu PGR. Ela estava ali, se o Bolsonaro fosse eleito, né, que ela figuraria ali no lugar do Augusto Aras, né, que saiu da PGR. Bom, vamos ver o que a PGR dirá. A minha representação ganhou o número de 2025-001 5053. Só para dar aqui uma satisfação para vocês, porque eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa, em função da minha formação, de tudo aquilo que eu lecionei minha vida inteira para meus alunos. Não dá para explicar para os alunos como é que é o exercício da cidadania, e quando eu me deparo com situações como essa, não é comigo, deixa... Não, vamos fazer aqui que a gente pode, né? Então vamos ver agora como será o pronunciamento da PGR diante da nossa nova representação. Em meio a polêmicas, Eduardo Bolsonaro cogita de ficar de vez nos Estados Unidos. Mas que gente corajosa, hein? Que gente corajosa, traidor e corajoso, né? Ou traidor e covarde, melhor dizendo. E já tem lá o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, fazendo enquete se o Dudu Bananinha deve ficar por lá ou não. Acompanhe aqui esse trecho. Como o Bruno colocou aí pra gente, eu fiz essa pergunta no X e 70% das pessoas, foram mais de 35 mil votos, 70% das pessoas que participaram da enquete disseram que o Eduardo deveria ficar aqui nos Estados Unidos. Então é o seguinte, aí perguntas jurídicas que eu tenho recebido aqui no portal do José. A Procuradoria-Geral da República, o Poder Judiciário, podem confiscar o passaporte dos seus familiares? Não, em hipótese nenhuma, porque as sanções nunca podem atingir também pessoas que estão ao redor do criminoso. A família não tem nada a ver com isso. Ele vai continuar a receber salário? Bom, enquanto ele estiver como deputado federal, ele recebe salários. Ele tem as faltas anotadas, e aí é descontada do salário dele as faltas, e se ele ultrapassar 1/3 das sessões em faltas, aí ele pode ter um processo de cassação do mandato dele decidido pela Câmara dos Deputados. Como vocês podem ver, né, é uma coisa muito demorada. A menos que o presidente da casa, o senhor Mota, ele tivesse ali uma determinação de dar uma moralização mínima na Câmara dos Deputados, evitando que esses traidores da pátria fiquem fora do nosso país recebendo salário sem participar de sessão alguma. E ele está tremendo pra caramba, né? E está desequilibrado pra caramba. Psicopata cínico, diz Eduardo Bolsonaro sobre Walter Salles. Pô, ele foi atacar o Walter Salles, uma figura premiadíssima, reconhecida no mundo inteiro, porque ganhou um prêmio. Qual o prêmio que o Dudu ganhou na vida? O prêmio pendrive de banana? Qual o prêmio? O prêmio estelionatário do ano? Do sabotador do ano? Do covarde do ano? Do traidor do ano? Então, está falando sobre psicopatia. Em função disso, eu quero compartilhar com vocês algo sobre psicopatia, mas quem figura ali do ponto de vista clínico como o psicopata amor da nação é o papai dele, e não sou eu quem diz isso, né? Quem disse isso. É o Guido Palomba, um dos maiores entendidos no assunto. Essa matéria aqui é a matéria que, de algum tempo atrás, na TV Cultura. Vou compartilhar com vocês, vamos lá. Um dos mais respeitados psiquiatras. Detalhe, nesse momento, o Brasil tinha 795 mortos pela pandemia, ou durante a pandemia. Quase 500 mil de pessoas morreriam após esse programa aí, em função do comportamento do psicopata, sim, do criminoso, do bandido. Vamos acompanhar aqui. Psiquiatras forenses do Brasil, Guido Palomba, alerta para os riscos de se ter um presidente da República como Jair Bolsonaro que não mostra sinais de compaixão pelo povo. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o médico apontou sinais de desvio de personalidade encontradas no comportamento de Bolsonaro. Ao descrever os traços da personalidade de um psicopata ou condutopata, o psiquiatra alemão Kurt Schneider estabeleceu os critérios usados para Aliás, eu tenho esse livro aqui do professor Kurt Schneider, um assunto que eu gosto também de ler, né? Mas aqui na matéria está bem resumidinho. Vamos lá. Definir o diagnóstico do transtorno mental. São ególatras, ou seja, estão sempre pensando em si mesmos. São indivíduos que não têm remorso nunca. Os psicopatas ou condutopatas têm uma inteligência seletiva descrita como maquiavélica, usada para manipular as pessoas em proveito próprio.
são tidos como pessoas toscas, capazes de fazer que ter determinados comportamentos e não percebem aquilo que estão fazendo de errado. São sinais que têm sido apontados na conduta do presidente Jair Bolsonaro. Falta compaixão. Chega de frescura, de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Sobra frieza. Não sou governo. Incapazes de reconhecer a própria culpa, se tornam agressivos. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada. Apresentam ainda vaidade exagerada. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. São provocativos e autoritários. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto, ou você é um presidente de banana agora? Diante do comportamento do senhor Jair, eu acho que há elementos suficientes para que se possa dar uma hipótese diagnóstica. O psiquiatra também chama a atenção para o risco de se ter um condutopata no comando de uma nação. Se acham os grandes poderosos, e aí vem a tirania, porque só eles é que estão certos. Essas pessoas não deveriam ter, nunca, esse poder de mando, mas quando tem, é sempre uma lástima. Então, infelizmente, nós estamos vendo mais algumas criaturas dessas por aí, né? Na Argentina, um aqui, fazendo as coisas do Arco da Velha, e agora alguém que está infernizando o planeta. Bom, aqui a matéria que está no próprio tweet lá do Eduardo Bolsonaro, porque ele fez a publicação e embaixo lembraram aqui essa palestra aqui do Guido Palomba, reconhecido psiquiatra forense, diz que Bolsonaro tem traços de psicopatia. E como é que a gente classifica alguém que usa uma camiseta de um torturador? Acho que é um caso único no planeta, né? Isso é coisa de gente boa da cabeça? Pois bem, e para finalizar, vejam só sobre o tema caráter, delinquência, o vídeo que está circulando nas redes sociais, onde a ex-mulher do Valdemar Costa Neto resume muito bem algumas características que ela teve contato do clã Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. O Bolsonaro é ladrão. O Bolsonaro não rouba mais porque ele tem uma limitação cognitiva, ele é burro. Então, ele é psicopata por um lado, mas é um psicopata nessa classificação de gente com pouca inteligência. É um psicopata burro, como diz aqui a mulher do Valdemar. Mas ela manda o sapato aqui, né? Ele é baixo clero. Quem operou o Bolsonaro foi o Bebiano e o Paulo Marinho. A hora que o Paulo Marinho e o Bebiano caíram, entrou o Valdemar. Mas o Bolsonaro não tem cérebro. Da família dele, o que tem o melhor cérebro é o Eduardo. Pô, do Bananinha ainda é o que tem o melhor cérebro, hein? Então... O Flávio é um pudim. O Carlos é uma bichona enrustida. E o outro menino também parece que é uma franga também enrustida. A Michele era uma Maria Emenda. Dizem que ela tem essa coisa espiritual, é verdadeira, mas o resto é... Então... Olha, isso aí foi só um aperitivo, tá? Tá rolando aí pelas redes sociais. Mas, enfim, essa gente do mundo cão traz algumas categorias para o debate, e aí a vidraça fica inevitavelmente exposta a todo tipo de pedrada. Mas eles merecem, né? Gente, eu fico por aqui. A gente volta no nosso próximo Portal do José. Um grande abraço. Tchau.